Você merece ter depressão. Antes de explicar, eu quero deixar claro que esse vídeo é para quem já tem depressão nesse momento. Se tu não tem depressão, tu não merece ter depressão e é por isso que tu não tem. Nesse vídeo eu vou te provar que ninguém é vítima e se tu tem depressão é porque tu merece, se tu não tem é porque tu não merece. E tu vai concordar comigo até o final desse vídeo, porque se tu assistir tudo e discordar depois de ver esse vídeo, tu só é burro mesmo. E agora eu vou começar dizendo que eu quase tive depressão. Eu tive num momento em que eu quase desenvolvi depressão. Eu estava com um comportamento muito depressivo, eu tinha vários sinais de sintomas que indicam o diagnóstico de depressão. Eu estava me sentindo muito deprimido por bastante tempo, vários dias seguidos e por muitos dias e por muito tempo do dia. E isso aconteceu em uma época em que eu vou dar um panorama geral. Basicamente, a minha vida era o quê? Eu não estava mais estudando na escola, eu não estava trabalhando, eu ficava o dia inteiro sem fazer nenhum exercício, eu comia só porcaria. Basicamente, minha alimentação era regada de macarrão, lasanha, pizza, hambúrguer, X, pão, energético e chocolate. Era isso minha alimentação, basicamente. Eu não fazia nenhum exercício, eu comecei a engordar, eu comecei a deixar o cabelo crescer, fiquei sem fazer a barba, quase que não dormia de noite porque eu passava a noite inteira ou jogando algum jogo, ou vendo um anime, ou uma série, ou mexendo em rede social, ou vendo pornografia e me masturbando. Eu não tinha contato social com ninguém, eu praticamente não saía de casa. Meus contatos eram um, dois amigos, minha mãe, meu pai, pessoas assim, que ficavam na minha volta. Ou seja, eu ficava a maior parte do dia solitário, trancado em um quarto, sozinho, consumindo muita dopamina e só comida hiperpalatável e hipercalórica. E eu ficava literalmente num quarto escuro, onde eu passava o dia dormindo, a madrugada acordado e fazendo besteira, tipo, jogando, vendo pornografia, masturbando, esse tipo de coisa. E eu comecei a cuidar cada vez menos da minha aparência, e eu comecei a engordar, e com isso eu comecei a ter menos autoestima, menos confiança, ficar com mais medo de sair de casa, de ver alguém, de alguém me ver naquele estado. E foi piorando cada vez mais e eu ficando cada vez mais triste ao ponto de que eu quase tive depressão. E aí eu quero deixar um pouco claro que o que é a depressão. A depressão, ela é um transtorno que uma pessoa pode desenvolver. Ela tem um componente genético que pode facilitar. Porém, é do mesmo jeito que, por exemplo, eu tenho o componente genético de um viciado em drogas, porque eu tenho um componente genético que me propicia ao alcoolismo, devido a isso ter sido herdado pelos meus pais. Porém, eu sou alcoólatra? Não sou, apesar de eu ter o gene que me faz ser alcoólatra. Só que se eu beber, e eu não bebo, nunca bebi álcool, tive essa consciência, então eu tenho o gene, mas eu não desenvolvi. Então, ter o gene que facilita a depressão não significa que tu vai desenvolver. É que nem o do alcoolismo. Tu tem o gene do alcoolismo, beleza. Mas tu nunca vai ser alcoolismo se tu não beber álcool. Tu tem o gene da depressão, beleza. Tu vai desenvolver depressão. Mas tu nunca vai desenvolver depressão se você não fizer comportamentos que te deprimem. E é aí que mora o fator principal. A depressão ela é um transtorno de humor que a pessoa ela tem vários e vários sintomas, tem uma lista de sintomas. Geralmente esse diagnóstico é feito por um psicólogo ou psiquiatra, geralmente um psicólogo. E é um transtorno que a pessoa ela fica depressiva, ou seja, uma tristeza profunda, mas nem sempre o depressivo ele é triste. Muitas vezes tu vê uma pessoa depressiva sorrindo. E a verdade é que a depressão ela é mais comum ter um sintoma de, como é que fala? Apatia, acho que chama, que é quando tu para de. Isso é muito importante, isso é um detalhe muito importante. É quando tu para de sentir felicidade. E não sentir felicidade é diferente de sentir tristeza. Então,
O depressivo não necessariamente ele está triste, mas ele tem uma grande dificuldade ou ele realmente já está incapaz de sentir felicidade. Ou seja, ele faz coisas que gerariam felicidade numa pessoa e ele não fica feliz. Um depressivo é uma pessoa que ela pode jogar e não tá feliz, pode ver série e não tá feliz, pode fazer um esporte e não tá feliz, pode comer uma comida gostosa e não tá feliz, pode fazer sexo e não tá feliz. Ou seja, uma pessoa que ela tem dificuldade muito grande de sentir prazer nas coisas da vida. Ela dá uma caminhada, ela passa tempo com a família, ela joga um jogo com alguém, ela não sente felicidade. E isso é muito importante entender isso. Mas é claro, o diagnóstico de depressão, ele não é feito com um sintoma. Ele é feito através tem uma lista de sintomas. Tu tem que dar check numa quantidade X de sintomas da lista. Não precisam ser alguns específicos, tipo, sei lá, digamos que tenha 10 na lista, tu tem que dar check em 7. Não sei, eu tô chutando. Mas tem que dar check em um número específico de sintomas, e esses sintomas têm que estar presentes durante a maior parte do dia e durante a maioria dos seus dias. Ou seja, me sentir triste por algumas horas, não é depressão. Depressão é me sentir triste por dia inteiro. Me sentir triste durante 2 semanas. 2 semanas. Mas nessas 2 semanas eu perdi meu gatinho, eu perdi meu emprego, minha avó morreu, então tu tá de luto, entendeu? Aconteceu algo para te deixar triste, faz sentido. Agora, não aconteceu nada para te deixar triste, e tu tá 2, 3 meses triste, durante a maior parte dos dias, e durante a maior parte do dia, ou seja, durante 3 meses, quase todos os dias, tu ficou triste por umas 10, 12 horas por dia, ou mais. Um cara começou a cortar grama aqui agora. Isso sim seria um diagnóstico de depressão, ou seja, e triste é um sintoma, ou seja, tu teria que dar check para vários sintomas durante vários meses, durante vários dias, teria que dar check para vários sintomas durante um período grande de tempo, em que tu tivesse check na maioria dos dias desse período e durante a maior parte do tempo desses dias, entendeu? Então, não é algo pontual e intenso, é algo crônico, é uma doença crônica. Agora, a depressão, ela é basicamente o quê? Tu vai ficar com dificuldade de ter algumas coisas no cérebro, tipo dopamina e serotonina, natural. Principalmente a serotonina. E aí eu vou te dizer, o que geralmente é um remédio antidepressivo? Um remédio antidepressivo, geralmente, ele é um recaptador seletivo do... Não. É um bloqueador seletivo do recaptador de serotonina, alguma coisa assim. Ou seja, digamos que basicamente... Deixa eu pegar 2 livros aqui para representar isso. Digamos aqui, ó. Eu tenho um neurônio no cérebro e eu tenho outro neurônio. Deixa eu botar mais para baixo aqui para a luz não atrapalhar. Deixa eu trocar de lado para ver se melhorou. Tá. Tenho 2 neurônios. Aí esse neurônio aqui, ele envia serotonina. E esse neurônio aqui, ele recebe a serotonina. Então, ó, ele vai enviar a serotonina para cá. Só que ele não, tipo, digamos que aqui tem uma portinha e aqui tem o negócio que envia. Ele não vai sair daqui e ir direto na portinha. Ele vai, tipo, jogar vários. Esse daqui vai jogar várias serotoninas. E as serotoninas vão ficar flutuando aqui no meio e vai conectar aqui de vez em quando. Só que aí, o que acontece? Fica algumas flutuando aqui no meio e nem todas vão conectar. Então, o que esse daqui faz? Ele manda um recaptador de serotonina, ou seja, ele manda tipo um guardinha que vai ir aqui para o meio e ele vai pegar a serotonina que não foi conectada e que ficou flutuando aqui no meio e vai trazer de volta aqui para o depósito, para não precisar produzir mais serotonina na hora de enviar. O que o remédio faz? Ele bloqueia o guardinha, ou seja, ele não deixa o guardinha sair. Ou seja, ninguém sai daqui para pegar a serotonina que está voando aqui no meio de novo. Ou seja, o que vai acontecer? Esse daqui, depois de já ter conectado a serotonina, alguma hora ele vai absorver, e a serotonina que ficou aqui flutuando, ao invés, como ela não foi capturada de volta,
ela já está aqui, então ela vai grudar de novo. E aí isso é muito importante, por quê? Porque o cérebro de uma pessoa com depressão é como se, tipo, ele tem menos portinhas aqui, entende? Então, digamos aqui, o cara precisa de 10 serotonina, que é um neurotransmissor para tu sentir bem-estar, ou seja, para tu se sentir bem, sentir que tá tudo bem contigo, que é o contrário do que uma pessoa com depressão sente. Ou seja, digamos que tem que enviar 10 serotonina, porque o cara precisa de 10 para se sentir bem. Basicamente, eu vou ter, sei lá, 5, 6 portinhas. A pessoa com depressão ela só vai ter 2. Então o que acontece? Esse cara aqui ele envia serotoninas e no meu cérebro conecta 6. Mas o cérebro da pessoa com depressão, ela não tem mais as portinhas de baixo, só tem as de cima. Ela só tem 2. Então a serotonina conecta 2 aqui, ele sentiu só um pouquinho de bem-estar. E pouco bem-estar significa mal-estar. Então, ele vai sentir pouco e aí logo ele já vai recapturar. Então o que o remédio faz? Ele não deixa recapturar para que a pessoa ela consiga sentir esse bem-estar por mais tempo, entende? Ou mais intenso, sei lá. Então o remédio, basicamente um bloqueador seletivo do recaptador de serotonina, ele faz isso. A pessoa ela tem menos portinha de bem-estar e ela tem mais dificuldade de se sentir bem. Então o remédio ele bloqueia um negocinho que recaptura a serotonina para deixar ela ali para quando liberar aquelas poucas portinhas que ele tem, ele conectar de novo. Mas aí eu te pergunto, e com a dopamina é basicamente a mesma coisa. O que faz com que a pessoa com depressão tenha menos portas de serotonina? Por que isso acontece? Afinal, do mesmo jeito que o alcoolismo, mesmo tendo o gene do alcoolismo, eu não nasço alcoólatra, eu preciso desenvolver. Mesmo tendo o gene da depressão, eu não nasço depressivo, eu desenvolvo a depressão. Então, se é algo que não nasceu com a pessoa, ela desenvolveu, por que no cérebro dela tem menos portas do que no cérebro de uma pessoa sem depressão? Isso acontece por causa da neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, ela faz com que o cérebro mude frente às experiências e às coisas que acontecem com ele. Então, a partir do momento que eu faço alguma coisa que gere uma reação no meu cérebro, ele pode aumentar o número de portas, diminuir o número de portas ou algo do tipo. E o que faz ele diminuir o número de portas? Basicamente, é uma coisa reguladora do cérebro. Então, por exemplo, digamos que eu vou falar com a dopamina. Com a serotonina eu não tenho certeza absoluta se é o mesmo mecanismo, mas provavelmente deve ser algo muito parecido. Com a dopamina é assim, digamos que tem ali 5 portinhas. E aí, para tu se sentir motivado, que a dopamina é de motivação, ou seja, te dar vontade de fazer as coisas, digamos que tu tem 5 portinhas. E aí tu precisa de 5 dopaminas. Eu libero as dopaminas aqui, se conecta 5 aqui, beleza, fechou. Tamo tranquilo. 5 é o que tu precisa para ir fazer as coisas. É a motivação necessária para tu funcionar. Só que aí, digamos que eu faça alguma coisa que libera 50 dopaminas aqui. Só tem 5 portas. Mas essas dopaminas estão tantas que elas vão botar pressão nessas portas, ou elas não vão ser todas recapturadas a tempo, e vai acabar que alguma porta vai absorver, ou todas, a tempo de essas 50, antes de serem recapturadas, entrar mais. E aí entrou 10. Ou seja, tu ficou hipermotivado, porque liberou muita dopamina, mas tu tinha o mesmo número de portas. Aí o cérebro ele vai fazer o quê? Opa! Se isso acontecer de novo, vou ficar ligado. Aí tu faz de novo, aí tu libera 50 dopamina aqui, e aí tem 5 portas aqui, só que acaba entrando 10, porque tinha muita ali. Basicamente, o teu cérebro ele vai entender, cara, se toda hora tá tendo 50, então eu vou reduzir, tipo, para ele não é 50, mas se toda hora tá tendo 10 e só preciso de 5, então eu acho que eu vou diminuir o número de portas para 2 ou 3 para 3. Eu vou diminuir para 3, que aí vai entrar 3, absorve, entra mais 3, ficou 6. E aí fica mais ou menos ali no 5 que eu preciso. Então,
se tu libera muita dopamina, basicamente ele vai diminuir o número de portas para manter o nível basal dentro daquilo que é o estável. Só que o que acontece? Tu para de liberar 50 e tu volta a liberar 10, normal, as 10 que tu liberava. Só que agora só tem 3 portas. E aí essas 3 entram e as outras 10 já são recapturadas a tempo e acaba não entrando 6, entra só 3. E aí tu ficou com 3. E tu precisava de 5 para ter vontade de fazer as coisas e aí não teve. Falhou. Ficou abaixo do nível. Basicamente é isso que acontece. E o que tu faz que libera 50 dopamina, 50 dopamina, 50 dopamina e depois não libera mais? Basicamente, comportamentos hiperdopaminérgicos, comida hiperpalatável, pornografia, masturbação em excesso, jogos, animes, esse tipo de coisa, redes sociais. Essas coisas, elas liberam muita dopamina. E aí o que acontece? Tu libera muita dopamina, libera muita dopamina, libera muita dopamina, teu cérebro ele reduz o número de receptores de dopamina, de portinhas, e aí quando tu estiver no teu normal, sem estar consumindo aquele conteúdo, aquele comportamento, não vai ter dopamina o suficiente para regular o teu humor, a tua vontade, a tua força de vontade no nível basal normal, porque tu tá com menos portas. Ou seja, basicamente, quando tu tá com depressão, é isso que está acontecendo no teu cérebro. Por causa dos teus comportamentos depressogênicos, esse é o nome técnico, olha que bonitinho, comportamentos depressogênicos, você desenvolveu uma desregulação no seu cérebro que faz com que você tenha menos dopamina e serotonina. E mesmo, tipo, tu pode até liberar a mesma quantidade de neurotransmissor. Então pode ser que ainda tenha dopamina e serotonina no teu cérebro, mas não tem as portas, não tem os receptores. Então do que adianta ter o negócio e não ter o receptor? É tipo assim, eu tenho a chave, mas tiraram a porta e concretaram a parede. Não dá pra eu entrar, cara. Tipo, o quarto ele tá um cubo fechado, tiraram a porta e concretaram a parede. Eu tenho a chave, mas não tem mais a porta, como é que eu vou entrar? Ou seja, pode ser até que tu tenha serotonina e dopamina no cérebro, mas tu desregulou o teu cérebro com esses comportamentos hiperdopaminérgicos, hiperestimulantes, que te deu muito prazer, porque olha só, são comportamentos prazerosos. Então, te liga agora que tu vai entender. Quando tu vê pornografia, dá prazer. Quando tu se masturba, dá prazer. Quando tu come comida hiperpalatável, dá prazer. Quando tu joga, dá prazer. Quando tu vê série, vê anime, dá prazer. Quando tu foge de uma situação desconfortável, como, por exemplo, tomar banho no frio, sair na rua estando feio, como, por exemplo, deixa eu pensar em mais coisas. E treinar, que é difícil, fazer dieta, que é difícil. Quando tu foge das situações desconfortáveis, todas essas coisinhas dão prazer. E aí tu vai dando muito prazer, muito prazer, muito prazer pro teu cérebro. Ele entende que está recebendo muito prazer, então ele diminui os receptores de prazer, de bem-estar, que vai ser a serotonina, a dopamina e essas coisas. Ele vai diminuir a quantidade de receptores de prazer. E aí o que acontece? Você perde a capacidade de sentir prazer, você se torna menos sensível ao prazer. E aí, quando tu vai ler um livro, conversar com alguém, caminhar no parque, cuidar de uma planta, fazer carinho num pet, tu já não sente mais prazer com isso. Você deu tanto prazer pro teu cérebro que tu desacostumou o teu cérebro a sentir prazer com um estímulo fraco, porque tu acostumou ele com estímulos muito fortes. E agora tu ficou apático, ou seja, o principal sintoma da depressão, a apatia, que é a falta de capacidade de sentir felicidade, é porque tu deu tantos estímulos hiperprazerosos pro teu cérebro que agora com um prazer simples tu não consegue mais senti-lo. E aí tu não sente felicidade. Então, basicamente, a depressão ela é um resultado de tu fazer comportamentos de gratificação instantânea. Tem dois tipos de gratificação, a imediata e a diferida. Ou seja, tu pode ter gratificação imediata, eu como chocolate agora, me dá prazer agora.
Depois eu olho no espelho, depois eu me sinto mal, eu não gosto do que eu vejo. Ou seja, eu me dei prazer agora, tirando o prazer do Rogério do futuro. Ou seja, eu roubei a felicidade do Rogério do futuro para mim. Quando você faz um comportamento de gratificação diferida, é o oposto. Você se sacrifica agora para dar felicidade para o você do futuro. Então eu vou lá treinar agora. O treino ele é confortável? Não é. Mas eu vou lá e treino, e aí eu dou felicidade para o meu eu do futuro. Porque o eu do futuro vai ter mais disposição, mais saúde, um corpo mais bonito, vai gostar do que vê no espelho. Então, eu basicamente posso fazer dois tipos de comportamento. Comportamentos de gratificação imediata, que vão te causar depressão, e comportamentos de gratificação diferida ou delegada, atrasada. Você atrasa a recompensa. Ou seja, você se sacrifica agora para fazer o você do futuro mais feliz e melhor. E isso cura a depressão. Então, se tu tem depressão hoje, tu merece ter depressão. Porque tu faz comportamentos que te deixam deprimido, tu tá roubando a tua felicidade do teu eu do futuro. E eu vou te dizer, o que é a terapia mais usada? Na verdade, não a terapia, mas a terapia seria cognitivo-comportamental, mas a técnica de terapia mais usada para quem tem depressão se chama ativação comportamental. Ativação comportamental. Sabe o que o terapeuta vai mandar tu fazer? Vai mandar tu levantar da cama, arrumar a cama, abrir a janela do quarto, tomar um sol, tomar uma água, esticar o braço, fazer um mini alongamento, lavar uma louça. Basicamente, ele vai te mandar começar a fazer comportamentos. Por quê? Porque tu começa a fazer comportamentos sem motivação nenhuma, porque tua dopamina tá ferrada, e aí tu vai regulando de novo o teu sistema de dopamina, teu sistema dopaminérgico. Ou seja, basicamente, comece a ter hábitos saudáveis. Isso vai curar a depressão. Por que eu quase tive depressão? Porque eu estava fazendo todos os comportamentos hiperestimulantes, hiperprazerosos, hiperdopaminérgicos, e aí eu já não era mais feliz. Cara, sei lá, quantas horas eu vi pornografia? 1.000? 2.000? Quantas horas eu passei jogando? 5? 10.000? Naquele momento que eu estava fazendo aquilo, eu sentia prazer por alguns segundos, minutos talvez, e eu estava roubando a felicidade do Rogério do futuro, até que teve um momento que o Rogério do futuro chegou. E eu não tinha mais felicidade nenhuma, porque toda ela foi roubada pelo Rogério do passado. E aí eu comecei a mudar os comportamentos e eu ainda não tinha felicidade, eu ainda não tinha prazer. Por quê? Porque a felicidade daquele Rogério ali que já estava fazendo as coisas certas já tinha sido roubada pelo Rogério do passado. Mas o Rogério que começou a mudar esses comportamentos, tomou vergonha na cara e começou a fazer as coisas certas, estudar, treinar, trabalhar, alimentar saudável, parar de jogar, parar de ver pornografia, parar de masturbar, parar de ver anime, parar de ver série, parar de comer porcaria. O Rogério que fez essas coisas, ele deu felicidade pro Rogério do futuro. E adivinha, o Rogério do futuro chegou e hoje eu sou feliz. Cara, hoje eu acordo e eu sorrio. Eu sorrio. Acordando às 4 e pouca da manhã, tá? Eu sorrio acordando às 4 e pouca da manhã porque, cara, hoje eu moro com a minha namorada, eu trabalho, eu faço meu dinheiro. Olha só, livros. Eu comecei a ler muito. E eu aprendi a amar a leitura. Ela é maravilhosa. E hoje eu posso comprar os meus próprios livros. Isso aqui, essa pilha de livros toda aqui, são os livros que eu ainda tenho para ler. Eu que comprei, com meu dinheiro. Me dei de presente de aniversário. Olha que maravilha. Cara, isso é uma alegria muito grande. Então, basicamente, se hoje tu tem depressão, tu merece. Eu quase tive. Porque eu merecia. Era isso que eu tava fazendo comigo mesmo. A gratificação instantânea, os comportamentos de gratificação instantânea, eles têm consequências. A consequência é que tu vai ficar com depressão.
E os comportamentos de gratificação diferida, delegada, atrasada, não interessa como é que tu queira chamar, também tem uma consequência, que tu vai ser feliz, tu vai se sentir bem, tu vai ter serotonina, tu vai ter motivação. Cara, eu acordo motivado para trabalhar. Às 4 e pouca da manhã, 4 e meia eu tô trabalhando. Isso me deixa feliz. Trabalhando no meu propósito, no meu sonho, tentando me construir, me tornar um homem melhor. Então, cara, é isso que eu queria te falar. Se tu tem depressão, tu merece, porque tu tá fazendo isso contigo mesmo. E aí, beleza. Entendi, Rogério. Tenho depressão porque eu vejo pornografia, me masturbo, jogo, me alimento mal, não faço exercício, não estudo, não trabalho, não cuido da minha aparência, não cuido de mim, fico vendo anime e série. O que eu faço então? Te vira? Sozinho? Toma vergonha na cara e começa a mudar? Foi o que eu fiz. Eu falei, chega, não quero mais isso, acabou, isso está me fazendo mal, quero parar. Então, fui atrás de conhecimento e eu comecei aqui, onde tu tá, no exato lugar que tu tá. Eu estive exatamente no lugar que tu está agora, sentado vendo um vídeo do YouTube, ou deitado vendo um vídeo no YouTube. Eu comecei a ver vídeos no YouTube que me ensinassem o que eu deveria fazer para mudar. E eu comecei a melhorar. Então, se tu tá hoje com depressão e tu quer mudar, dá teu jeito, faz sozinho e melhora. Começa a mudar esses hábitos, esses comportamentos que logo, cara, logo mesmo, em questão de tipo 2, 3 meses, tu já não vai mais ter depressão. Sério. Agora, se tu quer ajuda, eu posso te oferecer ajuda sim. Eu tenho uma comunidade de homens jovens que estão em busca de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, homens que nem eu, que passaram pelo que eu passei, que já tiveram esses hábitos negativos, ou que estão tendo e estão tentando mudar, ou que já mudaram, ou que têm agora e querem mudar. Eu estou unindo homens assim para a gente se ajudar, porque os homens precisam se ajudar a se desenvolver. Hoje, nossa sociedade está atrapalhando muito os homens, com várias crenças e detalhes negativos que estão prejudicando a masculinidade e nos tornando fracos. E eu estou nos unindo de novo porque homens fortes, homens mesmo, na palavra com H maiúsculo, unidos, não tem ninguém que segure. Então, se tu quer ajuda de outros homens, quer participar de uma irmandade, quer pessoas que nem eu, que nem tu, do teu lado, te ajudando a evoluir, a melhorar e mudar esses hábitos, tu pode ter isso. Se chama Os Verdadeiros. Clica no link da descrição que tu vai responder um formulário para poder participar dessa comunidade de homens que estão em busca de se tornarem a sua melhor versão. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.